Estamos aqui conversando sobre as possibilidades de liberdade que a maternidade nos traz. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma palavra mágica que pode mudar toda a nossa relação conosco mesmas e com os nossos filhos e trazer sim muita liberdade para a relação, que é o sim. Então diga mais sim. Diga sim, potencialize o teu sim para você mesma, para as crianças. Permita que a criança faça, permita que a criança brinque, que ela concretize as suas ideias, que ela se arrisque dentro de um espaço seguro para ela, que é a casa. Né? Se a casa não está segura para a criança, tem alguma coisa errada. A gente precisa tornar a nossa casa segura para a criança se arriscar, reinventar, tentar, né, concretizar o que está na sua cabecinha, montar as coisas que ela precisa, abrir uma gaveta, pegar coisas para montar, coisas que não são brinquedos, porque muitas vezes é o mais interessante para eles, abrir a gaveta da cozinha, abrir uma porta da cozinha e com aquilo criar elementos de experiências, dependendo da idade da criança. Então, deixe que a criança brinque sozinha e que ela invente suas próprias brincadeiras, dizendo sim para ela, permitindo que ela possa brincar. Então, em qualquer idade, isso pode ser permitido, porque elas vão, a partir de si mesmas, encontrando esses caminhos seguros. Esteja ali, né? No momento que você se propõe a estar com a criança, esteja com a criança. Mas não precisa ficar trazendo atividades para as crianças. É muito legal, né? E eu vejo essa demanda intensa de atividades para faz isso com a criança, faz aquilo, apresenta isso, apresenta aquilo. Mas também é muito interessante deixar que a criança descubra por si mesma o que ela quer fazer. A gente não tem muito momento de tédio, né? A nossa sociedade acaba que com o aumento do tempo, né, de televisão, de telas, as crianças acabam não tendo muito momento de tédio. E o momento do tédio, ele é o momento onde a criança reencontra, a partir da sua própria potência, o que ela quer fazer. E normalmente depois dos momentos de tédio, a criança sai com uma brincadeira muito legal. Sai com uma coisa muito incrível para experimentar. Então, são momentos que precisam ser aproveitados. Não é que não pode assistir televisão ou assistir alguma coisa. Mas é o quanto o momento do tédio é um momento que é um momento ocioso da criança, o quanto ele é potente para reencontrar um brincar que vem de dentro da criança, assim, uma coisa que é muito mais intensa. Então, opa, Bri. Bri. Então, quando você for dizer um não para a criança, entenda realmente por que você está dizendo aquele não. Se é por uma conveniência, se é porque você tá cansada, se é porque é um não que você diz sempre, e se aquele não pode se transformar num sim. Porque muitas vezes a gente limita a criança com coisas que nem precisaria. E ela fica o tempo inteiro, posso fazer isso? Quero fazer aquilo? Posso fazer não sei o quê? E o tempo inteiro demandando, porque ela tá se sentindo muito limitada. Alguns limites são muito importantes, mas alguns limites só limitam a criança e ela não consegue criar, ela não consegue ir além. Então pegue um dia e faça esse experimento, assim, um dia, uma semana, faça esse experimento de olhar quais são os nãos que poderiam ser sims e comece a dizer sim. Comece a exercitar o sim para as crianças e para você. Entendendo o que você precisa fazer naquele momento. Nesse momento eu quero ficar na rede e quero poder descansar por 5 minutos. Então vamos lá, todo mundo pra rede, vamos fazer um barco. Eu vou dizer sim pra mim, que preciso descansar. Eles querem estar comigo, então vamos estar todos juntos nesse momento de descanso, no nosso barco imaginário. A rede vai pra lá e pra cá e a gente vai descansar. Ou então, né, eu preciso de um espaço, e aí eu vou começar a dizer sim pra mim também, e sim pras crianças. E isso quer dizer também que em alguns momentos que eu preciso dizer não, eu posso dizer sim para uma outra possibilidade. Então, por exemplo, não pode correr dentro de casa, ou não pode correr dentro do quarto, não pode pegar tal coisa. Ao invés de eu dizer não corra aqui, eu posso dizer corra lá, ou pule lá, faça lá, pegue aquilo. Então eu começo a direcionar
Porque se aqui não pode, porque é um limite meu, por exemplo, eu não quero que ande de bicicleta dentro de casa. Ok, é um limite, né? Com a bikezinha, né, deles dentro da casa. Beleza, não quero. Mas aonde que pode? Se aqui não pode, qual é a possibilidade? Qual é o espaço de criação para aquele brincar? Então é muito importante reconhecer isso, porque potencializa o brincar da criança e libera das crianças ficarem tanto demandando da gente um sim, um não, pode, não pode, porque tudo pode. Então, tudo pode a partir do momento em que eu vou reconhecendo quais são os limites seguros e quais são os nãos que eu preciso dizer, como dizer. Alguns não são necessários, então eu começo a dizer sim. A criança começa a brincar muito mais com elementos que podem trazer muito mais fonte de criação e eu começo a dizer sim pra mim também nos meus momentos em que eu preciso brincar com a minha própria vida, com a minha própria existência.